Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero falar sobre uma novidade que foi implantada hoje, dia 29 de novembro de 2021. Na realidade são duas novidades e eu estou falando sobre o Pix Saque e o Pix Troco. E eu vou explicar nesse vídeo como que funcionam essas duas novidades e como elas vão facilitar o dia a dia das pessoas e também o cotidiano dos estabelecimentos comerciais. Estamos completando um ano desde que o Pix passou a funcionar no Brasil e, de acordo com o Banco Central, mais de 60% da população economicamente ativa usa frequentemente o Pix. E isso representa mais de 100 milhões de pessoas que fazem pagamentos e transferências usando o Pix no Brasil. E agora, a partir de hoje, mais duas funções foram implementadas para facilitar a vida de todo mundo, que são o Pix Saque e o Pix Troco. E nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre elas, então eu preciso que você fique atento em relação a tudo que eu vou explicar, porque esse assunto ele é de utilidade pública. E é sobre isso que eu quero comentar no vídeo de hoje. E antes de entrar nesses detalhes, senta aí o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, me segue lá no Instagram, rafael.stuck, me segue também no Twitter e deixa um curtir lá na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a se informarem sobre o Pix Saque e o Pix Troco, que entraram em funcionamento a partir de hoje. Vamos lá! E eu vou começar aqui pelo Pix Saque, que é uma nova função que vai facilitar muito a sua vida. Com o Pix Saque, ou através do Pix Saque, você não vai ter a necessidade de encontrar um caixa eletrônico ou uma agência bancária para sacar dinheiro em espécie. Através dessa função, você vai poder sacar utilizando o Pix em qualquer loja, bar, restaurante, padaria, qualquer estabelecimento comercial que seja conveniado com o Pix e que, claro, aceite essa nova função. Na prática, você vai precisar encontrar um estabelecimento conveniado e vai precisar transferir uma quantidade de dinheiro através do Pix para esse estabelecimento. E claro, esse estabelecimento ele vai te repassar aquela quantia em espécie que você transferir para ele. O sistema ele é bem simples, porque você vai digitar o valor que você quer sacar e vai apontar o seu celular para um QR Code. E depois de alguns segundos, a transação ela vai ser aprovada e o estabelecimento vai te entregar aquela quantia em dinheiro. Essa função de saque ela também pode ser usada em algum caixa eletrônico, mesmo que ele não seja do seu banco. Então, você vai poder sacar no caixa eletrônico do seu banco ou de qualquer outro banco e, claro, trazendo a situação para o seu banco, você vai poder sacar no caixa eletrônico do seu banco sem que você esteja com o seu cartão em mãos. Então, essa questão do caixa eletrônico eu achei muito interessante, porque nem sempre você vai estar com o seu cartão junto de você para poder sacar. Mas com o Pix Saque, basta você fazer a operação através do seu celular que tudo vai se resolver. E agora, com relação ao Pix Troco, como que ele funciona? Ele vai ser bem parecido com o Pix Saque, mas com a diferença de que você vai precisar comprar alguma coisa no determinado estabelecimento. Então você vai realizar a compra ou o pagamento de alguma coisa, de um produto ou um serviço, mas você vai fazer um pagamento maior do que o preço daquele produto ou serviço. E você vai fazer esse pagamento maior através do Pix. Então, supondo que você vai pagar a conta do restaurante ou da pizzaria e essa conta ficou em R$100. O que você pode fazer? Ao invés de você pagar os R$100, você vai fazer um Pix de R$120, por exemplo. E esses R$20 de diferença, o estabelecimento vai te devolver em dinheiro em espécie. Então, essa função de troco vai facilitar muito aquelas questões envolvendo gorjeta, estacionamentos, ou até a necessidade rápida de algum dinheiro em espécie que você tenha. Então, eu mesmo já passei apertado algumas vezes para pagar o estacionamento do shopping da minha cidade, porque durante um bom período o estacionamento ele só aceitava o pagamento em dinheiro em espécie, e eu só me lembrava disso na hora de ir embora. Então, eu já precisei ligar para alguém ir lá no shopping me levar o dinheiro, ou então eu precisei encontrar algum conhecido meu lá no shopping para pegar esse dinheiro emprestado e eu ir lá e pagar esse estacionamento. Mas isso não aconteceria se já existisse o Pix Troco naquela época. E o mais interessante dessas duas funções é que elas não vão ter nenhum custo para os usuários, desde que sejam usuários pessoas físicas e usuários MEI. Todos os clientes pessoas físicas e MEI de qualquer banco
de quaisquer instituições financeiras vão poder usar o Pix-Saque e o Pix-Troco sem nenhum custo envolvido. É claro que essas transações elas não serão ilimitadas, porque você vai ter a possibilidade de fazer 8 saques ou 8 trocos gratuitos por mês. Então você só vai ser cobrado naquilo que ultrapassar 8 operações por mês. Então aqueles estabelecimentos que aderirem a essas duas novas funções, eles vão receber entre 25 e 95 centavos por cada transação que eles fizerem. Mas quem vai arcar com esse custo não vai ser você e nem aquele estabelecimento. Quem vai arcar com esse custo é o seu banco ou a sua instituição financeira, claro, você estando na qualidade de consumidor que realizar um saque ou que solicitar um troco. Então, se você ainda paga algum tipo de tarifa para o seu banco para efetuar saques, o Pix Saque e o Pix Troco vão poder te ajudar a se livrar desse tipo de custo de uma vez por todas. E além disso, você precisa ficar atento, porque essas novas funcionalidades elas vão ter um limite de valor que vai precisar ser respeitado. Esse limite é de R$500 por dia no período diurno, compreendido das 6 da manhã até as 8 horas da noite. Então, no período noturno, o limite ele vai ser um pouco menor. Ele cai para R$100 no horário compreendido entre as 8 da noite e as 6 horas da manhã. Mas apesar disso, cada estabelecimento comercial vai poder definir alguns limites, ainda que menores do que esses. Tudo vai depender, claro, da política de cada um dos estabelecimentos. E você precisa se lembrar que quando o Pix surgiu, o Pix no qual você realizava apenas transferências, quando ele surgiu, os limites de transferências dele eram bem maiores do que são hoje, mas por questões envolvendo a segurança dos usuários, o Banco Central acabou diminuindo aqueles limites iniciais. E é provável que os limites do Pix-Saque e do Pix-Troco também sejam alterados depois de algum tempo de utilização pelas pessoas. Compreendido? E olhando agora para as vantagens que essas duas novas funcionalidades trouxeram, eu percebo que os consumidores eles vão poder se livrar das tarifas envolvendo os saques dos bancos, os saques nos caixas eletrônicos, eu já até tinha falado sobre isso, porque mesmo hoje, com a popularização das contas digitais, mesmo hoje ainda existem pessoas que pagam tarifas para efetuar saques quando elas precisam de dinheiro em espécie. Mas agora, com essas duas novas funções do Pix e com a possibilidade de sacar recebendo troco por até 8 vezes no mês, as pessoas elas vão poder se livrar definitivamente do custo envolvendo o saque de dinheiro em espécie. E o melhor é que elas nem vão precisar ter que se dirigir a um banco ou um caixa eletrônico, porque vai ser suficiente que os estabelecimentos aceitem as funções de Pix-Saque e Pix-Troco. Só a título de exemplo, você que é cliente do Nubank, você não mais vai precisar pagar por aquela tarifa de saque, que atualmente eu creio que ela ainda seja de R$ 6,50. Então você vai poder se livrar dessa tarifa de uma vez por todas. E a outra grande vantagem dessas duas novas funções é a de permitir sacar pequenas quantias de dinheiro, que antes eram inviáveis por conta das tarifas ou que eram inviáveis por conta da necessidade de deslocamento até um banco ou até um caixa eletrônico. Então se antes você precisava de R$10 em espécie para fazer alguma coisa, você acabava sendo obrigado a sacar mais do que isso, justamente para compensar os custos de tempo, os custos de tarifa e até custos de deslocamento que você tinha. Mas agora, sacar pequenas quantias se tornou algo totalmente acessível, rápido e prático. E eu percebo que não foram só os consumidores que saíram ganhando com essas duas novas funções, porque os estabelecimentos eles também vão levar algumas vantagens a partir de agora. Quando um estabelecimento aderir ao Pix-Saque e ao Pix-Troco, ele vai poder reduzir, por exemplo, a quantidade de dinheiro em espécie do caixa dele. Imagine, por exemplo, estabelecimentos como McDonald's, Burger King, Lojas Renner, Raia Drogasil e muitos outros estabelecimentos que precisam de carros fortes e empresas de segurança para transportar dinheiro em espécie todo santo dia. Esses estabelecimentos eles vão poder diminuir a quantidade de dinheiro dos caixas deles e isso vai acontecer justamente por conta do Pix-Saque e Pix-Troco. Isso vai reduzir os custos dessas empresas com carros fortes e vai talvez melhorar a questão da segurança delas envolvendo dinheiro em espécie. E além disso tudo, os estabelecimentos ainda vão poder ganhar de 25 centavos até 95 centavos por cada operação.
como eu já havia falado anteriormente. E esses valores, eles vão ser pagos pelo banco ou pela instituição financeira daquele consumidor que solicitar o saque ou o troco. Então não vai cair nem nas costas do consumidor e nem nas costas do estabelecimento, pelo menos não diretamente. Talvez indiretamente, depois esses custos acabam sendo repassados para o consumidor, como corriqueiramente eles são. Então eu acredito que ambos os lados acabam ganhando com essas duas novas funções. Ganham os consumidores e ganham os estabelecimentos. E como essas duas funções entraram em vigor a partir de hoje, ainda vai haver um período de adaptação para todo mundo. As pessoas ainda vão precisar se acostumar com a realização das operações e os estabelecimentos ainda vão precisar aderir a esse novo sistema, e isso, claro, vai exigir um ajuste contratual entre o Banco Central e esses estabelecimentos. Além disso, os atendentes dos estabelecimentos também vão precisar ser treinados para aprender a mexer com essas duas novas funções, porque elas vão, claro, ter interferência direta no fluxo de caixa dessas empresas e os funcionários vão precisar aprender a lidar com isso. E, claro, também vai exigir uma mudança no próprio sistema operacional, no sistema de gerenciamento dos estabelecimentos comerciais, porque todos esses softwares eles vão precisar ser alterados para receberem essas novas funções. E por fim, eu quero esclarecer que nenhum estabelecimento ele vai ser obrigado a aderir ao Pix Saque e ao Pix Troco, mesmo que esse estabelecimento já aceite o Pix tradicional voltado para transferências de dinheiro. E caso esse estabelecimento queira aderir, não vai haver obrigatoriedade de adesão de ambas as duas funções. Ele vai poder aderir somente uma delas, caso assim ele queira. E eu imagino que quanto menores forem os estabelecimentos, menores vão ser as chances de adesão dessas duas novas funções. Mas por outro lado, eu acredito que todos os grandes estabelecimentos vão aderir sim. E creio que muito em breve vai ser muito comum você fazer saques e receber troco em dinheiro em supermercados, em farmácias, em restaurantes, postos de gasolina, etc. E, dito tudo isso, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer sobre o Pix Saque e sobre o Pix Troco. O que você achou dessas duas novas funções? Me diz aqui nos comentários. Você também acredita que elas vão se tornar populares como o Pix tradicional, como o Pix voltado para transferências? Você acredita que os consumidores e os estabelecimentos eles vão sair ganhando com isso? Eu acredito que sim. E você? Você também acredita nisso? E por fim, eu te pergunto, você vai aderir a essas duas novas funções? Deixa aqui no comentário me dizendo tudo isso, me respondendo a todas essas questões. Então, se for assim, eu chego ao final desse vídeo e eu te agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou, eu peço mais uma vez para você deixar o seu like no vídeo, peço para você deixar o seu coraçãozinho caso você esteja me assistindo pelo Instagram, peço também para você se inscrever no meu canal do YouTube, peço para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, me siga também no Twitter e deixa um curtir lá na minha página do Facebook. Por fim, peço para você compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da sua família, no grupo do seu trabalho e compartilhe também nas redes sociais, porque esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a se informarem sobre essas duas novas funções e também pode ajudar a mim, fazendo com que os algoritmos das redes sociais propaguem esse vídeo para mais e mais pessoas. Então, é muito pouco para você, mas me ajuda bastante. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Obrigado por você ter chegado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!